No ar, Radar de Notícias. Prestação de serviços, utilidade pública, informação, líder de audiência, atendendo a comunidade. Radar de Notícias. Apresentação Pedro Notaro e Carlos Armani. Radar de Notícias. Bom dia amigo do Radar de Notícias, bom dia Guarulhos, pontualmente 7 horas da manhã. Começa agora mais uma edição do Radar de Notícias pela Rádio Imprensa FM 102,5, com transmissão simultânea TV Guarulhos, canal 3 na net e acessível pela internet tvguarulhos3.com.br. Manhã de quarta-feira, 26 de agosto de 2015, participe 2451-2121. 2459-2727, mande seu WhatsApp, mande a foto, a sua denúncia, a sua reclamação para o WhatsApp do Radar, 99507-6900. Relate o problema aí no seu bairro, na sua rua, 99507-6900. Daqui a pouco, ao vivo, já pelos bastidores, Miguel Chueire, o presidente da Previdência Municipal. Atenção, servidores públicos de Guarulhos. Vamos falar sobre o polêmico projeto, o RJU, o Regime Jurídico Único. Bom dia, Roberto Samuel. Bom dia, Pedro, Virgílio, bom dia a todos. Virgílio Rocha, bom dia. Bom dia, Pedro, bom dia, Roberto, bom dia a todos. E atenção para as principais manchetes dos principais jornais do país. Folha de São Paulo destaca: maioria do Tribunal Superior Eleitoral vota por investigação da campanha de Dilma. Só da Dilma? Quero ver as outras campanhas também. Dólar dispara e vai a R$ 3,60 com piora da crise política. E também roubos sobem na Grande São Paulo, homicídios caem no estado. Mas a Grande São Paulo, nesse contexto, logicamente, Guarulhos, cresce o número de latrocínios e roubos. Guarulhos foi 71% de aumento, Pedro. Quanto? 71% em Guarulhos. Alto, hein? É. Daqui a pouco nós vamos falar mais a respeito. O Estadão, o Estado de São Paulo destaca: após saída de Temer da articulação, aliados tentam manter cargos. Tensão política no país faz dólar encostar em R$ 3,60. Homicídio e furto cai em julho, latrocínio cresce. Latrocínio é o assalto seguido de morte, né? Folha Metropolitana circula destacando: Câmara aprova manobra para driblar justiça. Ontem, numa sessão tensa, né? Na verdade, sessões foram adiadas, recomeçadas, até que... Suspensas, e até que chegou a um consenso. É uma lei muito complexa, viu? São mais de 80 páginas da lei. E olha, tem muita coisa ali que precisa ser analisada. Um dos problemas que até alguns vereadores sofreram, Pedro, é que não veio em tempo hábil. Alguns me disseram em off. E a tensão era maior ainda, porque ontem, 25 de agosto, dia do soldado, né? Havia foi até uma sessão meio inusitada. Meus cumprimentos ao presidente Jesus, eu nunca havia assistido isso, em todos esses anos acompanhando a Câmara Municipal. Houve homenagem, né, aos militares pelo Dia do Soldado. E nós tínhamos representantes da Polícia Militar, da Aeronáutica, do Exército, da GCM. É verdade. Né? Só faltou, acho que, da Marinha. É. Só faltou da Marinha. Mas... Aquele voo estava com nível baixo, ou não foi possível descer o navio. Agora foi interessante observar o comportamento de alguns vereadores de esquerda que não estavam tão à vontade assim com a presença dos militares. Eu não resisti, fui perguntar para alguns. Eles falaram que estavam se coçando, principalmente quando os jovens lá do Exército, aliás, cantaram de forma magnífica. Verdade. Quase gritando o hino nacional. Foi realmente muito bonito. Estavam apreensivos, né? Em voz alta. Muito alta. Estavam apreensivos. Muito alta. Mas digamos assim que eles estavam... eu não sei qual a situação. Eu sei que, Roberto, eu fiquei imaginando algum vereador de esquerda se coçando para criticar os militares, a ditadura, né? É verdade. Mas nenhum teve coragem. Não seria prudente. Tá certo, vamos lá. A Folha Metropolitana ainda destaca: índice de furtos preocupa portadores de deficiência. Bom, preocupa todo mundo, né?
Presidente Dilma admite que 2016 não será um ano maravilhoso para o Brasil. Calma, rapaz. Calma, Vamos terminar 2015, hein? Tá difícil 2015. Isso é um eufemismo, não? O que ela quer dizer, traduzindo, né? Isso será ruim, né? Pois é. Guarulhos hoje circula destacando, isso é importante, hein? Conforme nós anunciamos ontem. Alckmin descarta projetos de parceria público-privada para metrô e monotrilho em Guarulhos. Pois é, o glorioso metrô prometido N vezes pelo governo do estado, desde 1985 estão prometendo esse metrô para Guarulhos, foi cancelado novamente. Ah, meu Deus. Monotrilho que vinha da Portuguesa até o aeroporto, faz uma piada, né? Estação Portuguesa Tietê. Olha, monotrilho me lembra monoquine. Essa é a coisa que meus avós falavam, entendeu? A linha 19 Celeste, que ligaria a cidade à estação de Campo Belo, e o monotrilho da estação Portuguesa. Eu nunca ouvi falar desse monotrilho. É pegadinha do malandro. Bom, concluindo, o governador Alckmin do PSDB descartou Guarulhos de novo. Entenderam? Bom, número de vítimas de homicídios dolosos triplica no último mês. Triplica, hein? Aí, corpo de homem é encontrado em córrego próximo ao Bosque Maia. Olha, aquela rua em frente ao portão principal do Bosque Maia, aquilo ali é um matagal, um córrego. Aliás, deviam plantar árvores ali, cercar. Precisa cortar aquele matagal, aquele córrego ali. É um contraste com o Bosque Maia. Nós temos mesmo Secretaria de Meio Ambiente ainda, não? Não, precisa ter uma prefeitura atuante. Ah, nós temos? Várias secretarias atuantes. Não é só meio ambiente, não. Ali é obras, né? Difícil. É limpeza pública, é urbanismo. Aliás, Aquele local lá virou o quê? Um local de desova? É absurdo. Aliás, aquela área ali a justiça tinha determinado que fosse feita uma recuperação diária, algumas casas deveriam ser destruídas, como está sendo feito em Brasília, na orla do Lago Paranoá. Guarulhos é um pouco mais difícil. Pois é, o rapaz aparentava idade entre 25 a 30 anos e tinha sinais de ferimento na cabeça. A polícia trabalha com várias linhas de investigação. Muito se fala na periferia de Guarulhos e vejam só, ao lado do Bosque Maia, um homem foi assassinado. Fala, Virgílio. Olha, Pedro, não vem o metrô, não vem o monotrilho, não vem o bonde, nem o aeroporto, tá? E nem a ciclovia. O projeto para a construção do novo aeroporto de São Paulo segue parado. Desde 2011, o governo do estado e as construtoras Camargo Correia e Andrade Gutierrez prometem um novo aeroporto na cidade de Caeiras. Ontem, em workshop de aviação promovido pela Gru Airport no Hotel Marriott, o superintendente de infraestrutura da Agência Nacional de Aviação Civil, Fábio Rabani, afirmou que a empresa não recebeu nenhuma documentação para autorizar a construção do aeroporto. Olha, a verdade é o seguinte, quando nós tivemos aquela tragédia com o voo da TAM aqui no aeroporto de Congonhas, na capital, as autoridades vieram e falaram, vamos fazer um novo aeroporto em 90 dias, vamos anunciar o local. E esqueceram tudo. Não sei se vocês observaram, os aviões em Guarulhos agora estão circulando por vários trajetos. Antigamente tinha um trajeto definido. Agora estão sobrevoando pela região central. Tem hora que você está assim, no meio do centro da cidade, passa um avião em cima da tua cabeça. Havia uma rota definida. Não é lei, não tem que... Pois é, ninguém questiona. Na verdade, alguns já me falaram que, devido ao forte tráfego, né? Isso. É necessário dar mais uma voltinha para poder encaixar. Uma espécie de fila. Eles aumentaram o número de voos, diminuíram o tempo entre decolagens e aterrissagens, né? Enfim, a segurança também de Guarulhos está em risco por causa da forte movimentação no aeroporto de Guarulhos. Deixa eu aproveitar, Pedro, falando sobre aeroporto, eu sei que vai mudar novamente a empresa que faz a segurança do aeroporto. Tive a informação que vai sair a Graber, né, que trabalhou por 2 anos, que ela perdeu. É aquele sistema, né? Não estão preocupados com a qualidade. Mas perdeu o Playboy. Não a qualidade, mas o preço, entendeu? Não entra outro. A Graber, quando entrou, não sei se você se lembra, tinha segurança de bicicleta, tinha de tudo quanto é lugar no aeroporto. Agora é difícil você ver segurança. E mesmo assim nós tivemos casos de cachorro sumindo, criança sumindo. Roubo lá, tudo. Roubo, né? O cargo. Aliás, até ficou famoso um tempo atrás aí de funcionários pegando material dentro de
de malotes, de transporte, é uma coisa bastante preocupante, viu? Bom, 7h10, vamos a um rápido intervalo. Aproveite e mande sua mensagem, seu WhatsApp, 99507-6900. 2 minutos. Como seria um mundo perfeito para você? Seria feito de compras e presentes todos os dias? Ou teria diversão, passeio e lazer a todo momento? Ou ainda cheio de sabores e um cardápio variado de atrações? No Internacional Shopping Guarulhos, você vive todos esses mundos em um só lugar. Mais de 300 lojas, 14 salas de cinema Stadium e uma 3D. O maior parque de diversões indoor do Brasil. Boliche, praça de alimentação completa e muito mais. Venha para o Internacional Shopping Guarulhos. Seu mundo acontece aqui. Dutra, saída 225. Que tal cuidar da sua felicidade em um lugar completo? Torne-se associado da ACM, você e sua família. Trabalhos com crianças, adolescentes, jovens, adultos e masters. Educação física, programas sociais, culturais, ação cristã, liderança e trabalho voluntário. ACM Guarulhos, Rua Assis Chateaubriand 205, no Jardim Zaira. Fone 2472-5600. A Comercial Radar é líder no fornecimento de produtos de limpeza, higiene e descartáveis em indústrias, escolas, condomínios, sindicatos, associações e empresas, onde a limpeza é fundamental. Lixeiras, sacos de lixo, toalheiros, papel toalha e papel higiênico, saboneteiras, álcool em gel, produtos para piscinas e tudo que a sua empresa e a sua casa precisam para a limpeza do dia a dia em um só lugar, com estacionamento na porta e atendimento personalizado pelo nosso Televendas. Ligue 2408-4044. Acesse www.comercialradar.com.br ou visite-nos na Avenida Monteiro Lobato 905, no Macedo, em Guarulhos, próximo ao Teatro Adamastor. Atenção, consumidor guarulhense. Para fazer reclamações ou esclarecer dúvidas sobre consumo na cidade, ligue para o Procon Guarulhos 2468-0008. A ProGuaru percorre Guarulhos limpando nossas ruas e trazendo mais qualidade de vida. Uma rua limpa significa mais saúde para toda a família. Para que esse trabalho renda ainda mais, necessitamos de um grande aliado. Você. Não jogue lixo nem entulho nas ruas. Num dia de chuva, tudo vai parar na boca de lobo e a enchente vai entrar na nossa casa. Vamos cuidar de Guarulhos como ela merece. Guarulhos é a nossa casa. Ligue para a ProGuaru 2475-9000. ProGuaru, a serviço da Prefeitura, trabalhando pela cidade. A Unimed Guarulhos disponibiliza uma nova unidade para atendimento exclusivo materno-infantil, na Avenida Emílio Ribas, 322, Vila Zanardi. Estrutura de maternidade e amplo centro cirúrgico e centro de diagnóstico. Pronto atendimento pediátrico e internação materno-infantil. Equipe multidisciplinar para atendimento humanizado e especializado. Ligue Unimed 0800 770 2500. Unimed Guarulhos. Qualidade que faz a diferença. 7h13, 7h13, Radar de Notícias ao vivo, participe, mande sua mensagem, seu WhatsApp 99507-6900, 2451-2121, 2459-2727. Conosco já no estúdio, o presidente da Previdência Municipal, IPREF, Miguel Schwerer. Bom dia, presidente. Bom dia, Pedro, bom dia, Roberto Samuel. Bom dia, nossos ouvintes e telespectadores. Obrigado pela oportunidade de estar aqui e conversar com esse pessoal. Nós que agradecemos a presença. Muitos servidores já me mandaram perguntas sobre o polêmico projeto do regime jurídico único. Primeiro eu vou dar a palavra para o senhor. Afinal, o que o senhor pretende, o senhor tem a dizer sobre esse polêmico projeto? A primeira coisa que eu acho que é importante que a gente frise aqui é que nós estamos trabalhando num projeto aqui de longo prazo. Na verdade, é um projeto que vai reorganizar, reestruturar a Previdência e o Serviço Público de Guarulhos permanentemente. Isso aqui é um projeto para o futuro da cidade. E é muito importante que a gente tenha esta compreensão e que nós façamos este debate aqui. E aí eu agradeço mais uma vez, o convite aqui. Vocês não fazem ideia da importância que tem
que o debate seja feito dessa maneira por todos os instrumentos aqui, porque a informação é o essencial para a compreensão desse projeto. Nós não podemos permitir que por desinformação ou que por informação equivocada ou truncada, que as pessoas não compreendam bem o projeto e não percebam a importância que ele tem para a vida de todas as pessoas. As principais diretrizes que nós tivemos aqui quando elaboramos esse projeto, e quero dizer que o prefeito me encarregou desse projeto em 2012 já. No final de 2012, o prefeito me encarregou de tocar esse projeto. Então, para aqueles que perguntam, por que só agora? Só agora porque é um projeto que demandou uma série de trabalhos preparatórios. Por exemplo, o Dr. Vitor, o secretário de administração, ele tem salientado que como preparação para que se pudesse fazer esse projeto, foi feita a regularização de todos os cargos do município, que eles não tinham, nas leis que os criavam, não havia a descrição das funções de cada cargo. Atribuição. Claro, as atribuições de cada um. E isto tudo foi um trabalho que levou anos para ser feito. Doutor Miguel, vou pedir uma parte. Nós estamos em contato telefônico com o repórter Rodrigo Souza. Bom dia. Bom dia, Pedro, Roberto Samuel, nosso convidado Miguel Choeiro e a todos que nos ouvem e nos assistem. Já que você abriu o programa falando sobre o Bosque Maia, eu estou aqui nesse exato momento, eu estou conversando agora pela manhã agora com os participantes aqui, os praticantes de atividade física, Pedro, o que eles acham da utilização aqui daquela pista de caminhada por ciclistas. Lembrando que esse assunto ele voltou à tona com mais força, Pedro, depois daquele atropelamento e consequente morte de um idoso por um ciclista na capital paulista na última semana. Bom, apesar da harmonia de todas as pessoas que transitam por aqui, eles falaram que não tem problema algum, eles acham que a prefeitura deveria, no futuro, pensar, Pedro, em fazer espaços separados. Principalmente os idosos aqui, deu para perceber, eles têm medo, sim, de sofrerem algum acidente. Para você ter uma ideia, até mesmo uma pista, digamos, paralela foi criada, Pedro. A maioria dos idosos, eles não caminham mais naquela área cimentada. Eles passam por dentro do parque aqui, uma área de terra, que eles se sentem mais seguros e, é claro, aí acabam se prevenindo de possíveis acidentes, principalmente envolvendo ciclistas. Olha, concordo plenamente. Para quem não sabe, a área cimentada surgiu como ciclovia. É que, na verdade, os pedestres começaram a caminhar dentro daquela área que foi prevista para as bicicletas. Eu concordo com os espaços distintos, né? Ciclovia e a faixa de pedestre. Até hoje, a Secretaria de Meio Ambiente e de Esportes não tiveram a capacidade de fazer isso. É lamentável. Agora, eu me lembro muito bem quando surgiu, né, o Bosque Maia. Eu tive até participação e essa preocupação também. Às vezes eu vou andar e às vezes vou pedalar. Nos dois momentos eu tenho preocupação. Então concordo com a distinção. Mais alguma informação, Rodrigo? Não, perdemos contato. Miguel Choeiro, eu quero saber o seguinte: muito se fala e poucos compreendem o cálculo atuarial. Afinal, o que significa esse cálculo atuarial? O cálculo atuarial é um estudo que ele indica para nós como é que você constitui, no caso aqui para nós, um fundo de reserva aqui para fazer frente aos compromissos futuros. A gente tem que entender que, acho que o primeiro princípio aqui, que é importante deixar bem claro, é que ao contrário do que acontece hoje com o INSS, onde ele funciona em regime de caixa, regime chamado de repartição simples. Então, aquilo que eu arrecado em junho, pago os benefícios de julho. O que eu arrecado em julho, pago os benefícios de agosto. No caso de um plano capitalizado, não é isto que acontece. As contribuições que os servidores farão hoje, e que fazem hoje, nós temos um plano capitalizado funcionando. As contribuições daqueles servidores ativos, hoje, elas não são utilizadas para pagar benefício de quem já trabalhou e já está aposentado. Elas são integralmente reservadas, aplicadas, administradas, para que, quando estes servidores aposentarem, o seu benefício seja pago com aquilo. Integralmente. Integralmente. Nada desse volume pode ser desviado por uma outra atividade do IPREF e outra prefeitura. Absolutamente nada. É um caixa distinto. Completamente distinto. Quase carimbado. Não, quase não. Totalmente. Inteiramente carimbado, inteiramente vinculado. Tá.
E isso já é hoje completamente segregado. Nós temos 2 situações lá no IPREF, na verdade 3, vamos mencionar. O IPREF ainda tem aquela assistência à saúde para um grupo de servidores mais antigos que tinham direito, que foi preservado. Isto é uma contabilidade completamente separada e que não se mistura com Previdência. E dentro da Previdência nós ainda temos 2 grupos. Temos o grupo chamado grupo financeiro, que é aqueles servidores mais antigos e que se aposentaram, na sua maioria, ou que ainda estão em atividade e vão se aposentar, e que são de responsabilidade do Tesouro. Porque isto era, originalmente, a responsabilidade do pagamento do benefício de servidor público era integral responsabilidade do Tesouro. Tesouro, Prefeitura, é isso? Claro. Prefeitura, Estado, União, em todos os casos, a aposentadoria do servidor público era encargo do Tesouro. Certo. Quando você cria o regime próprio de previdência capitalizado, você tem 2 caminhos. Ou você capitaliza todo o déficit atuarial, isso o cálculo nos diz. Quanto custa? O que é o déficit atuarial? É o seguinte, todo mundo que está aposentado, cada um deles é calculado segundo a expectativa de vida, por quanto tempo cada um vai receber. Tanto, você soma isso, traz para valor presente e diz, olha, isso é o déficit. Você tem 2 caminhos. Ou você aporta tudo isso, e aí é impossível, ninguém consegue fazer, ou você cria um plano de financiamento, que pode ser o seguinte, olha, então eu tenho um plano de desembolso, todo mês vai sair tanto, eu tenho um plano de aporte, todo mês entra. Então você financia dessa forma, para viabilizar. O capitalizado é outra história. Capitalizado, a contribuição do servidor, ela é reservada, e o cálculo atuarial é que nos diz exatamente isso. Como enquanto é a alíquota, para garantir que quando aquele servidor aposentar, ele tenha o seu benefício garantido. Nesse ponto aí, atualmente a Prefeitura repassa para o IPREF cerca de 80 milhões, mais ou menos. Com essa nova lei, a Prefeitura deixa de repassar esses 80 milhões, que seria justamente para pagar esses funcionários já aposentados, ou ela vai continuar repassando esses 80 milhões. Ou seja, essa nova lei vai acabar ajudando a economizar o caixa da Prefeitura em 80 milhões? Não é assim que acontece. Acontece de outra maneira. A legislação federal, que regula a organização dos regimes próprios de previdência, ela diz o seguinte, ele tem que ser capitalizado. Então, todo aquele pessoal que ingressar tem que agora contribuir. Agora acontece o seguinte, e aqueles que já estão? E aqueles, e mais do que isso, e aquele servidor que já tem 20, 30 anos de contribuição, que vai ingressar e vai contribuir por 5 anos. Este que falta constitui o quê? O déficit atuarial. Tudo isso é somado no déficit. E diz a legislação federal que o RPBS, ele pode amortizar isto em 35 anos. Então, este déficit, ele é dividido para ser amortizado em 35 anos. O nosso cálculo aqui, ele especifica isto. Em 35 anos, o município, aí sim, terá uma despesa muito menor. Por isso eu digo, é um projeto para a cidade para o futuro. Ele vai ser muito bom no futuro. O desafio é conseguir esta situação no futuro, que é o que viabiliza o serviço público. E isso é importante para a cidade, sem que você onere demais a situação presente. Doutor Miguel, vou fazer algumas perguntas dos ouvintes do servidor. O Ronaldo quer saber por que o senhor não foi na Câmara debater o regime jurídico único com os servidores e a comissão, e imagino com vereadores também. Eu recebi o convite na terça-feira à tarde, era na quinta. Né? E aí não foi possível conciliar a agenda. O senhor está disposto? Eu informei, embora aqui, olha, uma coisa deixar claro aqui, claro que a Câmara se conduz como melhor entende. Agora, para a gente debater um projeto na Câmara, eu entendo que é bom aguardar que o prefeito formalize, que mande o projeto. Porque, afinal de contas, fazer uma audiência pública sobre um projeto que está em estudo e não foi mandado, eu fico constrangido de discutir. Mas não seria o melhor momento para poder construí-lo conjuntamente, servidores e prefeitura? Roberto Samuel, eu discordo, viu? Não é o melhor projeto, não. Na verdade, nós temos uma organização derivada da Constituição e da lei orgânica que diz que o processo legislativo obedece a um certo rito.
Num certo momento, esse debate se dá no Executivo. Formalizado, aí o Legislativo entra no debate. Eu acho que a gente atrapalhar este processo não é bom, mas é só minha opinião. Ok. Doutor Miguel, pergunta do Wellington, é funcionário da Prefeitura há 22 anos, pelo CLT, e quer saber como ficará a situação de aposentadoria por tempo de serviço. Na verdade, ele é CLT. Sim, 22 anos. Aparentemente, as informações são essas apenas, e se ele não estiver há menos de 5 anos se aposentar pelo INSS, ele migra. E certamente ele vai ter um benefício quando ele completar o tempo, e aí tem que ver a idade também, porque você tem o requisito de 35 anos de contribuição e 60 anos de idade para se aposentar. Quando ele completar, viu, desculpa, Wellington, com certeza o benefício que você vai obter no regime próprio de previdência é bem melhor para você do que aquele que você ia conseguir pelo INSS. Mas e a multa do Fundo de Garantia, como é que fica? A multa de Fundo de Garantia, isso está mais do que estabelecido, inclusive pelo Judiciário, é que a multa ela só é devida quando há uma ruptura da relação de trabalho. Nós temos uma mudança de regime jurídico, mas não há ruptura. Não há transição. Não, claro, você não tem por que pagar a multa, porque você não está desligando, a pessoa não está ficando desempregada. É uma multa, né? A multa é exatamente para evitar, para desestimular os empregadores que demitam. Fazer o círculo, a rotação. Claro, mas nós não estamos fazendo isso. O que nós estamos fazendo é alguma coisa que também o STF já se manifestou por dizer que o servidor público, ele tem direito até à estabilidade, ele não tem direito ao regime jurídico. Ao regime jurídico significa não apenas ele pode ser regido por uma legislação ou por outra, mas as regras que contém, isso tudo já está definido que pode haver mudança e ela tem aplicação imediata. Ainda sobre esse ponto, Pedro, é bom esclarecer que o Fundo de Garantia, é isso, Miguel, depois de parado 3 anos, o funcionário pode retirar isso aí? Como é que funciona? A questão do Fundo de Garantia, é preciso compreender que o município não tem a menor possibilidade de estabelecer regras para o SAG. O Fundo de Garantia é regido por legislação federal, administrado pela Caixa Econômica Federal. Essa é uma das hipóteses de levantar. 3 anos com a conta paralisada. Outra hipótese que o próprio presidente do sindicato tem mencionado em público é que, em muitos casos, os sindicatos atuam no judiciário e conseguem essa liberação em menos tempo. Bom, o Matheus Costa tem uma pergunta. Ele diz que ele tem 23 anos como CLT. Ele quer saber como é que fica o tempo de serviço para fins adicionais e sexta parte. Pois é. Essa questão, viu, Matheus, é o seguinte: nós não podemos contar o tempo prestado sob as regras da CLT para a concessão de benefícios do Estatuto. O tempo você só conta a partir do momento que você tem a sua relação de trabalho regida pelo Estatuto. Não vai retroagir. Não pode. Nós não podemos fazer. Aliás, o Guarulhos está meio atrasado nessa história do regime jurídico. Se você olhar, né? Então a União, todos os estados, todas as capitais, todas as grandes cidades, ou a maioria das grandes cidades, já implantou o regime jurídico único. Nesse momento aqui, eu acho que uma das poucas vantagens que nós temos, assim, por implantar tão tardiamente, é que o judiciário já diz tudo o que pode e o que não pode. Mas, doutor Miguel, eu sei de seletistas que já conseguiram no judiciário a progressão horizontal, o quinquênio. Como é que ficam esses casos? Veja, nós tínhamos aí uma legislação toda conflitante. Nós temos, então, a 1429, com determinados dispositivos, lei orgânica veio, deu outro. Você submete isso ao judiciário, vai para a Justiça do Trabalho, tem um que ganha, tem outro que perde, isso é uma grande confusão. O fato é que o direito não está reconhecido, plenamente reconhecido, certo? Isso não está. Quando nós fizermos esta mudança aqui, nós teremos regras claras com direito assegurado, né? Sem que haja esta insegurança jurídica, saber, olha, um consegue, outro não consegue. Nós temos sim. Vai acabar a progressão horizontal? Não, isso não está. Não acaba nada disso. Na verdade, não.
Nós não estamos, neste momento, veja, esse projeto, ele não está tratando, inclusive, de um conjunto de gratificações que foram criadas ao longo do tempo. Isso tudo não está sendo mexido, porque isso não é legislação que está dentro da 1429. Então, para conseguir tocar esse projeto, nós estamos fazendo o seguinte: nós vamos lidar exclusivamente com a questão agora do regime jurídico. Não vamos mexer em progressão, não vamos mexer em carreira, não vamos mexer em acesso, não vamos mexer. Os adicionais, eles são garantidos, adicional, sexta parte, licença-prêmio, tudo isso é garantido e será estendido para todos os servidores que migrarem com toda a segurança jurídica. O funcionário público, ele tem opção, por exemplo, o seletista botou na cabeça, não quero ir para o regime único, ou um grupo, meia dúzia, tal, não quero ir. Ele tem essa opção? Não, ele não tem, nós não podemos fazer dessa maneira. Isso é uma das questões também que é colocado, o judiciário já se manifestou a respeito disso. E hoje a orientação normativa que existe para isso é o seguinte: a migração é obrigatória, você apenas exclui aqueles que se encontram ou às vésperas de se aposentar ou às vésperas de adquirir o direito à aposentadoria. Só isso que eu posso excluir. De resto, eu não posso fazer qualquer distinção. Eu sou obrigado a aplicar a mesma regra. Eu queria fazer só o contrário. Peraí, Roberto, vamos para o intervalo. Peraí. Mas daqui a pouco nós continuamos aqui com o Dr. Miguel Chueiro, presidente da Previdência Municipal. Mande sua pergunta, participe também, 2451-2121, 2459-2727. O WhatsApp do Radar, celular 99507-6900. 99507-6900. 2 minutos e voltaremos. Casa Portuguesa Restaurante. Há 10 anos servindo o legítimo bacalhau Gados Morrua, com várias maneiras de preparo. Uma boa casa portuguesa acolhedora, onde todos são tratados como da família. O local é de fácil acesso, na Rua Marcelino Petito, 31, região do Picanço. Horário de funcionamento de terça a sábado, das 11 às 21 horas. Aos domingos e feriados, das 11 às 17 horas. Ou até o último cliente. Telefone 2452-3344. Confederação Nacional dos Trabalhadores Químicos do Brasil, lutando pela qualidade de vida, segurança, formação e qualificação profissional dos trabalhadores. Sedes em Brasília, São Paulo, Belo Horizonte e Guarulhos. Acesse www.cntq.org.br. Tax é com a Guarucop. Guarucop Rádio Tax. Basta ligar para você ter o conforto e comodidade antes mesmo do embarque. Esqueça congestionamento e estacionamento. Chame a Guarucop. Tax especial. www.guarucop.com.br. Fone 2440-7070. Prefeitura de Guarulhos. Para saber mais informações sobre a sua cidade, acesse www.guarulhos.sp.gov.br. Você sabia que a emissão do seguro-desemprego por parte dos empregadores deve ser feita por meio do certificado digital? Então adquira o AC Certifica, o certificado digital da ACE Guarulhos, com benefícios exclusivos para associados. Para mais informações, acesse www.aceguarulhos.com.br. ACE Guarulhos, com você em todas as etapas de sua empresa. Atenção, trabalhador no comércio. O Sim Comerciários de Guarulhos, Sindicato dos Empregados no Comércio de Guarulhos e região, oferece muitos benefícios para você e sua família. Milhares de comerciários já estão aproveitando todos estes benefícios. Não perca mais tempo. Junte-se a nós e tenha mais qualidade de vida para você e sua família. Ligue 2475-6565 ou acesse www.comerciariosdeguarulhos.org.br. Horas e 34 minutos, 7h34, conosco no estúdio Miguel Chueiro, presidente da Previdência Municipal. Estamos falando sobre o regime jurídico único em Guarulhos, né? Muita preocupação do funcionalismo público. O Carlos Eduardo tem uma pergunta de alta indagação para o senhor aqui. Se essa Previdência é bancada por 100% da contribuição, por que a Prefeitura indica o presidente? Por que é um cargo político?
e não é um cargo escolhido pelo próprio funcionalismo? Olha, o Instituto de Previdência é uma autarquia, e as autarquias são extensões da administração centralizada. E o nosso regramento constitucional, e obviamente a lei orgânica é obrigada a repetir isto, diz que o poder executivo é exercido pelo prefeito, que é eleito pelo voto direto. Tratando-se de um órgão de administração descentralizada, é o prefeito que indica. Ok. Eu acho que eu vou, para complementar aquela pergunta do Roberto Samuel, eu tenho uma outra pergunta aqui do Joel Paradella. Ele diz que é representante dos funcionários do SAI. Ele fala que, lendo, o pessoal da comissão do SAI, lendo a minuta, eles chegaram à conclusão que os estatutários perderão direitos e que os seletistas não serão beneficiados, segundo ele. Ele pergunta, o governo aceita submeter a um plebiscito, a uma consulta ao funcionário público esse projeto de lei? Na verdade, Joel, eu penso que o pessoal se equivocou. Não há perda de direitos. Quais são os direitos, afinal de contas, que os estatutários estão perdendo? 115 estão falando. Isso não é direito. 115 não é direito. 115 é uma faculdade dada à chefia que pode, então, pode justificar até 8 faltas ao ano. E em cada lugar as chefias administram de alguma maneira. Claro, alguns com mais critério, outros com menos critério, outros com... Vai cair para 2, não é isso? Sem critério. E que nós estamos reduzindo isso, nós achamos desnecessário que a chefia disponha de tanto poder, principalmente quando nós estamos falando de 23 mil servidores. Se você multiplicar isso por 8, você vai descobrir que são 184 mil faltas por ano. Que significa que mais de 700 servidores todos os dias vão ficar em casa, certo? Sendo remunerados pela sociedade e sem nem precisar explicar por que é que precisou faltar. Então não dá para fazer isso, acho que a gente considerou que era inaceitável. A faculdade de ter 2 dias, ok. Então isso não se trata de retirada de direito. A outra coisa que menciono é a possibilidade de fazer a integração dos décimos. Né? Aquela coisa. O servidor, o servidor com um determinado, isso aí não é só para os efetivos, mas predominantemente são efetivos que têm essa vantagem. É o seguinte, o servidor que ocupa um determinado cargo e que por um determinado tempo ele exerce um cargo de remuneração superior, sim, ele vai incorporando a diferença. Tanto que, passados 10 anos, ainda que ele perca aquele cargo, ele continua com a remuneração do cargo superior. Olha, isso aqui é o seguinte. Primeiro que isso aqui beneficia uma parcela extremamente pequena do funcionalismo. São cerca de 10%. Né? E direitos que você confere a 10% de um grupo, isso tem nome, chama privilégio. A gente não está trabalhando com isso. Nós estamos trabalhando aqui com direitos que são muito relevantes, são muito importantes e que é para a totalidade dos servidores. Então, nós preferimos trabalhar com esta visão, estender o benefício para a maioria. Sei que alguns vão ficar pleiteando a defesa desses direitos que atendem a apenas alguns. Entendo a defesa que fazem, mas nós preferimos aceitar isso. Bom, quanto à questão, desculpa, só mais uma coisa. Quanto à questão de plebiscito, olha, eu acho que nós devemos nos ater ao processo legislativo definido constitucionalmente. O prefeito tem a responsabilidade de elaborar o projeto e de enviar para a Câmara. Ele não pode delegar isso para ninguém. O Milton Diotti está perguntando aqui sobre a contribuição sindical. Pelo que ele leu, um dia do servidor será descontado para o sindicato. Ele pergunta se isso é necessário, se é justo, ou se não deveria ser opcional. Na verdade, também a respeito dessa matéria, o Supremo já se definiu e o Supremo decidiu que, estando na lei, é obrigatória, sim, a contribuição. E ele pergunta ainda por que o Conselho Administrativo ou Deliberativo, não sei, por que não discutiu essa minuta desse projeto? Na verdade, isso não está entre as atribuições do Conselho. O Conselho foi informado sobre o desenvolvimento desse projeto desde os primórdios, desde os primeiros momentos, em 2013 ainda, nós informamos continuamente.
No ano de 2014, no começo do ano passado, o Conselho Fiscal, inclusive, questionou a respeito dos estudos atuariais. Nós fizemos uma reunião conjunta de Conselho Fiscal, Conselhos Administrativos, prestamos todas as informações, oferecemos documentação, eles se inteiraram disso, não houve mais questionamento. Mais recentemente, agora, nós temos também consultado o Conselho Administrativo sobre se eles viam, dentro das atribuições deles, algum papel que eles devam exercer, se eles devam se manifestar. E isso está ainda em exame no Conselho e nós temos oferecido todas as informações disponíveis para que eles possam eventualmente se manifestar. O Sérgio, ele faz uma pergunta que eu não entendi bem, mas existe uma determinação, acho que ele está perguntando, se existe uma determinação do TJ obrigando o IPREF a pagar 3 milhões e 400 com risco de sequestro de valor, se não for feito o pagamento. Do que se trata essa cobrança? Pergunta do Sérgio. Existe sim um precatório aí. Isso daí foi uma ação judicial movida por um grupo de servidores na década de 90 contra o município e contra o IPREF, à época, e houve uma condenação solidária. Na execução disso, o juiz da execução fez uma atrapalhada na coisa. Entendeu o quê? Condenação solidária eu divido entre os devedores. O que, obviamente, qualquer advogado sabe que o termo solidariedade não significa você ratear isso, mas que todos respondem por ele. São servidores do grupo financeiro e, portanto, constitui todas as despesas referentes a esses servidores, são encargos do Tesouro. Parte deste, como os precatórios foram divididos, aquela parcela que foi para a prefeitura, eles já receberam. A parcela que foi para o IPREF depende de fazer uma triangulação. Você tem que botar no orçamento do IPREF, o município tem que disponibilizar, porque se não tiver no orçamento, eu não posso executar. Então, esta coisa acabou criando uma dificuldade. Nós, por diversas vezes, argumentamos diante do tribunal que havia um erro nisso aqui e pedimos para o tribunal corrigir. Isso não foi corrigido e hoje está nessa situação, está em vias de ser pago. Aliás, essa questão de haver possibilidade de sequestro de receita, ela é tanto para o município como para o IPREF, viu? Para informação. Roberto, vou pedir só mais uma parte, 2 minutos, voltaremos seguindo ainda com o presidente da Previdência Municipal. Mande sua pergunta, 2451-2121, 2459-2727, WhatsApp 99507-6900. 2 minutos. Estúdio de Beleza by Jorge, o endereço certo para homens e mulheres cuidarem da boa aparência. Agora em novo endereço, Rua Renato de Andrade Maia, 574, em frente ao Senai. Estúdio de Beleza by Jorge, telefone 2461-2255. Reclamações, dúvidas, críticas e sugestões sobre o transporte e o trânsito em Guarulhos, ligue 2475-6996, 2475-6996. Sindicato dos Trabalhadores na Indústria da Construção e do Mobiliário de Guarulhos, Rua Santo Antônio, número 17. Horário de atendimento, de segunda a quinta-feira, das 8h30 às 19 horas. E sexta-feira, das 8h30 às 18 horas. Ligue para o sindicato 2409-5854 ou 2468-8152. A Secretaria da Saúde de Guarulhos mantém um telefone exclusivo para atender as reclamações, críticas e sugestões da população da cidade. É o 0800 7722 986. Ligue para a Ouvidoria da Saúde em Guarulhos. 0800 7722 986. Há 50 anos, o Sincoverg, Sindicato dos Condutores de Veículos Rodoviários e Trabalhadores em Transportes Urbanos, vem conquistando importantes avanços para a categoria. Direito à PLR, cesta básica gratuita, convênio médico ao trabalhador e sua família. Sincoverg, há mais de meio século conduzindo nossas lutas. Rua Jaiminho, telefone 2441-3442. A
Atenção, trabalhador no comércio. O Sim Comerciários de Guarulhos, Sindicato dos Empregados no Comércio de Guarulhos e região, oferece muitos benefícios para você e sua família. Milhares de comerciários já estão aproveitando todos estes benefícios. Não perca mais tempo. Junte-se a nós e tenha mais qualidade de vida para você e sua família. Ligue 2475-6565 ou acesse www.comerciariosdeguarulhos.org.br. Sempre em busca de novas soluções para seus associados, a ACE Guarulhos inicia a operação do AC Celular, serviço de telefonia móvel que promete reduzir custos dos filiados. Agende já a visita de um consultor e saiba mais sobre este novo produto. Informações 2137-9333. ACE Guarulhos, com você em todas as etapas de sua empresa. 7h45, 7h45, Radar de Notícias ao vivo, aqui no estúdio, Miguel Chueiro, presidente da Previdência Municipal. Miguel, o ex-vereador José Mário, médico, ele disse o seguinte: hoje não há idade limite para concurso público. Tá certo. Então ele faz uma teoria, um cidadão de 55 anos, minha idade, obrigado, entra, faz um concurso e entra. Como é que vai ficar a aposentadoria dele se ao completar 75 anos? Na verdade, viu, José Mário, o que acontece é o seguinte: hoje todos os benefícios daqueles que ingressam agora são calculados pela média. Então vai ser calculado pela média contributiva quando ele cumprir os requisitos. E os requisitos que ele vai ter que cumprir é tempo no cargo, tempo no serviço público, tempo na carreira. Cumprido tudo isso, ele adquire o direito à aposentadoria. E o nosso cálculo atuarial, ele contempla também as situações. Os cálculos atuariais são feitos anualmente, para que você contemple tudo isso. Olha, entrou um grupo grande de servidores mais idosos. Isso tem impacto? A gente já verifica e vai fazer os ajustes. Isso não tem problema. A outra questão é que, se o servidor ingressar e antes de completar as condições para obter uma aposentadoria por tempo de serviço, por tempo de serviço, e tendo completado idade também, claro, do serviço público, ele atingir o limite da aposentadoria compulsória. Aí, o que a nossa Constituição estabelece é que a aposentadoria é proporcional. Mais uma parte aqui, mais informações do repórter Rodrigo Souza, a Voz de Guarulhos, é com você. Bom dia novamente, Pedro. Eu estou aqui na Avenida Faria Lima, aqui na região do Focaia, Pedro, onde há cerca de meia hora aconteceu um acidente aqui, vitimando um motociclista. E o que chama a atenção, Pedro, é que segundo os populares que estão aqui na região, o SAMU e os bombeiros foram chamados, e o bombeiro foi chamado há cerca de 20 minutos já, e somente agora uma viatura do bombeiro apareceu por aqui, Pedro. É um acidente aparentemente grave, um dos motoqueiros ele está aqui deitado na calçada, agora está sendo imobilizado pela equipe dos bombeiros que acabou de chegar, mas chama a atenção essa demora no atendimento para essas vítimas de acidente. O resgate dos bombeiros ainda não chegou, Rodrigo? Acabou de chegar, Pedro, uma viatura acabou de chegar aqui, mas eu estava falando com alguns populares aqui, falaram que aproximadamente meia hora já foi feito esse chamado e, infelizmente, somente agora eles chegaram. A gente estava até conversando aqui, se infelizmente fosse algum caso de maior gravidade, essas vítimas poderiam até vir a óbito por causa da demora, né, Pedro? Ok, Rodrigo Souza, obrigado pela participação. Voltamos aqui no estúdio. O Miguel Chueiro, tem uma pergunta do Francisco Brito, é uma das lideranças aí do funcionalismo também. Ele questiona o artigo 281 da minuta do projeto. Ele pergunta: servidores serão aposentados ou pensões concedidas eventualmente apenas no valor do salário base? Sem as... Não é isso que acontece, não. Na verdade, olha, me perguntar pelo artigo assim, a gente tem que pensar no conteúdo mesmo, que eu não decorei esse artigo, não. Mas deixa eu dizer uma coisa. O que acontece é que nós estamos terminando o projeto de lei previdenciária. Vocês devem ter percebido que o Estatuto não tem mais disposições previdenciárias, isso foi tudo remetido para o local adequado, que é esta lei do IPREV. Mas não é só o salário base, mas são todas aquelas remunerações de caráter permanente. E isso também é regra que está na legislação federal e que nós não podemos mudar. Então, o que não pode fazer é considerar dentro do regime próprio verbas eventuais, uma vantagem que tem por local de trabalho eventualmente. Olha,
uma vantagem que ele recebe, um adicional que recebe pelo local de trabalho, se ele sair daquele local e for transferido para outro, ele perdeu. Isto não é permanente, é temporário. Então, isto não pode integrar a base de contribuição, e se não integra a base de contribuição, não integra o cálculo do benefício. Tudo que é permanente, inclusive, principalmente, o ATS, sexta parte, essas coisas que são permanentes, tudo isso integra sim. Ô Miguel, me diz o seguinte, existe um prazo para essa lei ser votada? Se não for votada esse ano, porque a intenção, pelo que eu percebi, é que ela seja implantada já 1º de janeiro. Se ela não for implantada esse ano, só será 2017. A intenção do governo é realmente, do IPREF, é que ela seja votada esse ano. Existe um prazo para ser votada na Câmara? Olha, na verdade a Câmara, o regimento da Câmara é que tem seus prazos de tramitação lá. Não existe uma outra normatização que diga, olha, se não fizer nesse momento, só faz aí. Não existe isso. O que existe é um momento político também. Né? Eu acho que o que não votar nesse ano aqui, para o ano que vem, ano eleitoral, eu acho muito difícil que a Câmara consiga se concentrar nesse tipo de coisa. É isso que tem. Então você tem uma questão mais política. Também me parece que nós temos hoje uma oportunidade muito boa. Apesar disso, quem acompanha o noticiário econômico viu o que aconteceu nas bolsas da Ásia na segunda-feira aqui, está sendo chamado de segunda-feira negra, a queda. Então nós temos todo um problema econômico acontecendo. Isto não interfere. O fato de haver redução, queda nas receitas em todos os níveis de governo no país, tudo isso não está afetando o projeto. Porque o projeto foi elaborado de tal forma que ele não causa qualquer prejuízo aos servidores e não causa aumento da despesa. Então nós conseguimos hoje viabilizar tudo isso. Se nós formos fazer isso num outro momento, você tem que refazer todo esse planejamento e para ver como é que você consegue chegar a isso. Acho que o momento é muito oportuno. Embora o município tenha demorado, acho que hoje nós podemos oferecer um projeto que é vantajoso para a imensa maioria. A cada dia que passa, alguns servidores estarão excluídos porque entram naquela faixa dos 5 anos. Exato. Então, quanto antes, eu acho que beneficia a maior parte. Mas o Paulo do Macedo está perguntando isso aí. Se o novo plano vai cobrir o déficit dos que já estão aposentados pelo sistema de capitalização, por que essa barreira dos 5 anos? Por que essa carência não é absorvida? Não é exatamente isso. Veja, o que vai acontecer, o novo plano aqui, ele vai cobrir esse déficit em 35 anos. Se eu não tiver este limite de 5 anos, o cálculo é todo outro. Isso implica num aumento de custo desse plano muito grande. E isto é que dificultou. Nós tentamos viabilizar, como eu estava dizendo, as diretrizes são as seguintes: você não pode causar prejuízo para o servidor e não pode causar aumento da despesa. Se eu incorporar todos os servidores, tem uma reivindicação, o pessoal, não, migração total. Tá. Se eu fizer isso, o custo dele fica tão alto que vai implicar em aumento da despesa. A despesa vai ser maior do que é hoje, bem maior já de cara. E se isso acontecer, o município não banca, ele não consegue fazer. Qual é a alíquota de desconto, ou qual será a alíquota? Olha, nós estamos refinando o tempo todo, ensaiando. Na verdade, no cálculo atuarial que nós estamos fazendo agora, foram feitos já mais de 50 projeções. É isso, a gente trabalha com muitas projeções. É paritário, funcionário e prefeitura, ou seja... Não, absolutamente. Servidor, nós estamos trabalhando com a alíquota de 11%. E a prefeitura? A prefeitura, olha, em alguns estudos, naqueles que estão prevalecendo, você tem 2 contribuições diferentes do patronal. De modo geral, 18% de contribuição normal e mais um aporte em parcela que poderá ser em alíquota ou em parcela em valor fixo, não é? Destinado a cobrir aquele déficit. 420 parcelas, quer dizer, 35 anos de aporte. Quando você soma tudo isso, você chega a uma despesa muito parecida àquela que é hoje. Provavelmente procurou trabalhar com alguma coisa, definir o gasto total aqui em coisa aí cerca de 3% abaixo do que é, só para ter uma margem de segurança.
Porque para um eventual erro de cálculo, 3% é para... Esse 11% não está definido, então? Tá, não, do servidor isso a gente fixou. Isso é dado de entrada. Você faz todos os cálculos partindo que a contribuição é essa. E, portanto, a contribuição normal do município não pode passar de 22 também. Por quê? Porque a contribuição patronal no RPPS, ela não pode ser mais do que o dobro da contribuição. Mas olha, eu já fiz essa pergunta no passado, vou repetir. Eu, como cidadão, e vários cidadãos, nós temos o quê? 22 mil funcionários públicos? Sim. Uma cidade de 1.300.000 habitantes? Sim. Esse restante da população, de certa maneira, não está bancando alguma casta de servidores, de funcionários? Na verdade, tem o seguinte, hoje nós temos no nosso sistema de previdência, se ele for ligado ao INSS, também não está? Na verdade, nós estamos fazendo um plano aqui em que a despesa não fica maior que a do INSS. Em 35 anos, a gente projeta que a despesa é mais ou menos igual. Daqui a 35 anos, a despesa é menor e isso é benéfico para você, para o cidadão. Mas a aposentadoria pelo serviço público é melhor do que para o cidadão comum. Se for bem administrado, claro que é. E é isso que nós estamos fazendo. Este cálculo atuarial e a administração dos recursos tem por objetivo exatamente isso. Com menor custo do dinheiro da sociedade, você conseguir dar o máximo de benefícios. Isso é absolutamente legítimo. Estou dizendo, isso aqui é benéfico para todos. Eu consigo dar para o servidor um benefício melhor, custando menos para a sociedade. Não custa menos agora, imediatamente. Eu gasto o mesmo, eu não aumento o gasto. Mas, no futuro, e a gente tem que pensar nisso, sabe? Nós temos que projetar uma cidade do futuro. Temos que pensar na cidade que nós vamos deixar para os nossos filhos e netos. Só rapidamente, só um sim ou não. A preocupação, eu só gostaria que você deixasse frisado. Esse dinheiro totalmente será direcionado ao IPREF, porque tem muita gente preocupada de que esse dinheiro seja um aporte para a prefeitura, não só nesse governo, mas nos governos futuros. Mas ele já respondeu isso. Mas deixar isso, não, acho que não. Falou que é o gasto exclusivo. É exclusivo, totalmente exclusivo. Sim, e dentro do IPREF, o grupo capitalizado, os recursos do grupo capitalizado são completamente isolados daquele do grupo financeiro. Perfeito. Os recursos todos, eles aqui, eles só podem ser usados para duas coisas. Pagar benefício e pagar a conta do IPREF, o funcionamento. Só isso. Tem conselho fiscal também, né? Tem conselho fiscal. E o nosso conselho administrativo aqui, que é deliberativo sim, ele é composto de 11 servidores. Sendo que a maioria, 6, são eleitos pelos servidores. 5 indicados pelo prefeito, eles são nomeados pelo prefeito, mas 6 deles, a maioria, são eleitos pelos servidores. Esse texto é muito complexo, eu gostaria de marcar uma outra oportunidade com o senhor, se possível. Assim que for possível, volto sim, é sempre um prazer estar com vocês. Okay. Obrigado, doutor Miguel Chueri. Ponto final da edição de hoje, então, todos um bom dia, obrigado pela audiência. Estaremos de volta amanhã, se Deus quiser, a partir das 7 horas da manhã. Bom dia, Carlos Arnone. Arnone chegou. Bom dia. Até amanhã. No ar, radar de notícias. Prestação de serviços. Utilidade pública. Informação. Líder de audiência. Atendendo a comunidade. Radar de notícias. Apresentação Pedro Notaro e Carlos Arnone. Radar de notícias.